Êxodo, capítulo 2, a partir do versículo de número 16. E o texto ele vai dizer assim: o sacerdote de Midian, me ajuda, tinha 7 filhas, aos quais vieram tirar água, encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho. Rebanho de quem, irmãos? Seu pai. Então vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, esse lhe perguntou: por que viestes hoje mais cedo? Responderam elas: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda tirou água e deu de beber ao rebanho. E onde está ele? Disse às filhas: por que deixaste esse homem? Deixastes lá o homem? Chamai-o para que coma pão até aqui. Senhor nosso Deus e Pai, toma a minha vida nas tuas mãos, e tudo quanto vamos aqui, meu Deus, de uma forma rápida tratar, usa-nos conforme a tua vontade, conforme o teu querer. É o que nós te pedimos no nome do teu Filho amado, o Senhor Jesus. Fala conosco, Deus. E se você crê, diga amém e amém. Sabe, irmãos, a vida ela é feita de ciclos, de etapas. E o mais duro é quando você não entende isso. É quando eu não entendo isso. É quando você insiste em ficar num ciclo que já findou. Você insiste em permanecer num tempo que já passou. E por se tratar, ou a gente entendendo que existe um tempo determinado por Deus, quando finda esse tempo, o Senhor diz: agora eu tenho algo novo para você. Mas viver o novo é difícil. Viver o novo causa medo. Viver o novo causa um nervosismo, porque é novo. Só que todas as vezes que Deus procurou se manifestar, Ele caminhou até aquele momento e dali por diante Ele decidiu determinar um novo tempo. Eu amo em Gênesis, que a gente não vai colocar, lá no capítulo 22, quando o texto vai dizer que depois destas coisas, ou seja, depois desses acontecimentos, Deus resolveu se manifestar de uma forma diferente a Abraão. Então eu quero hoje anunciar para você um novo tempo, uma nova fase, um novo ciclo. E você precisa estar disposta a viver isso intensamente. De uma forma, talvez, em que você deseje viver o pleno. Sabe, irmãos, hoje eu quero começar a te mostrar algumas coisas em cima desse texto, em que as 7 filhas cuidavam do rebanho do pai. Essas filhas, elas representam a igreja. Ela cuidava do rebanho do pai. E Moisés tipifica Cristo. Mas quando nós vamos parar para analisar o texto, o versículo 16, que o sacerdote mediante as 7 filhas, os quais vieram tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as enxotaram. Nós temos vivido um tempo em que os próprios pastores é quem estão enxotando. E é duro falar sobre isso. Os pastores, eles enxotaram aquelas 7 mulheres com aquele rebanho,
Você sabe por quê? Porque não queria que o rebanho se misturasse. Porque depois que mistura, trabalho para separar. Então os pastores viram elas como um sexo frágil e decidiram então tirá-las daquele lugar. Mas elas chegaram primeiro e elas estavam ali sendo enxotadas, até que de repente Moisés se levanta. E ao se levantar, defende aquelas mulheres. Você pode acompanhar comigo no texto. Então vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Sabe, irmãos, pastores, quando nós falhamos, o pastor dos pastores cumpre o propósito. Durante muito tempo eu tenho falado isso num debate. Às vezes você está caminhando e você está tendo uma impressão que a coisa está pesada, o fardo está pesado, a obra está pesada, a coisa está difícil. E às vezes você fala com Deus e o Senhor não responde. E a gente fica a se questionar: Senhor, por que o Senhor não me respondeu nada? Mas quando Ele resolve responder, Ele resolve dizer para nós: filho, se está muito pesado é porque a obra é sua e não é minha. Nós pastores, e hoje homens sendo apresentados não para pastores, mas dando um passo, subindo mais um degrau, eles estão sendo preparados por Deus para entenderem que não precisa se preocupar com nada, pois a ovelha conhece a voz do seu pastor. E esses pastores não queriam de forma nenhuma que o rebanho ou os rebanhos se misturassem. Vira para a pessoa do teu lado e diga assim: não importa a igreja que tu és, o que importa é que juntos vamos morar no mesmo lugar. Então Deus tem me cobrado e tem falado muito comigo a respeito de rótulo, irmãos. Às vezes nós carregamos rótulos, e esses rótulos nos impedem de ver, nos impedem de entender os rótulos. Mas pastor, hoje nós teremos aqui uma consagração ao diaconato, ao presbitério. Sim, mas eu também vim dizer para você que isso não faz de mim nem de você maiores ou melhores, se nós não aprendermos a sermos servos. Eu tenho pessoas aqui, irmãos, que têm sustentado esse lugar com oração e não tem título nenhum. Existem pessoas que Deus separa, dá uma impressão que ninguém te vê, mas hoje eu vim aqui dizer, ser instrumento de Deus, para falar com você que Deus está te vendo. E o mais importante é Ele olhar para você e se agradar de você. Então hoje o Senhor está te chamando para ser o pioneiro na sua geração. O pioneiro na geração é aquele que sofre mais. O pioneiro na sua geração é aquela pessoa que dá o seu sangue, dá o seu melhor. Mas em compensação, irmãos, o pioneiro, ele alarga o espaço da tenda, amplia, para que a sua geração possa usufruir do melhor na terra. Então Deus está te chamando a pagar um preço, e dizer para você que o preço que você está pagando não é em vão, porque os teus verão e vão usufruir e vão viver em prol daquilo que você cavou, daquilo que você fez. Então Deus, hoje aqui nesse lugar, quer preparar corações para que sejam servos. Um dia aqui eu ministrei servos ou amigos,
E falei a respeito de amigo. Bem, amigo, é muito lindo ser amigo de Deus. É lindo demais você ser reconhecido como amigo de Deus. E o texto também nos ajuda, o Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 16. O próprio Senhor Jesus: olha, eu já não vos chamo de servos, porque os servos não sabem o que faz o seu Senhor, tenho-vos chamado de amigo. Então eu amo isso. E eu perguntei: você quer ser servo ou amigo? E as pessoas levantaram suas mãos dizendo: não, pastor, eu quero ser amigo. Mas eu fui ao Antigo Testamento mostrando que em várias passagens o Senhor fala com o servo. Vira para Moisés e diz: Moisés, chama Arão e Miriam, que estão se levantando contra a sua vida. Chama ela aqui. Chama eles. E quando o Senhor começa a falar com eles, diz: olha, com vocês eu falo através de sonhos e revelações, mas com o meu servo Moisés, converso com ele como quem conversa com um amigo. E há várias passagens do Senhor chamando Davi de meu servo. E no decorrer daquela ministração as pessoas foram dizendo: então, pastor, eu quero ser servo. E aí eu voltei induzindo as pessoas a entenderem que elas podiam ser amigos, que era melhor ser amigos, até fazê-los entender, irmãos, que servo é uma opção minha, amigo é uma opção de Deus. Já não vos tenho chamado de servo, significa dizer que um dia Deus te chamou de servo. Ele precisa te chamar de servo. Ele precisa te ver como servo, aquele que não questiona. Servo como Isaac: pai, eu não ouvi a voz, porque só quem ouviu a voz foi Abraão. Pai, eu não ouvi a voz que o Senhor ouviu, mas eu quero me colocar numa posição de servo. Eu acredito que Deus falou com o Senhor. A Bíblia não diz que Isaac tenta correr. O servo não corre, não foge. O servo permanece. E para você se tornar amigo de Deus, primeiro você precisa ser servo. E nessa ministração, irmãos, a gente começa a aguçar o coração das pessoas, porque às vezes o rótulo faz você se sentir melhor ou maior, e quando na verdade você tem que aprender a descer. Quanto mais Deus te eleva, mais você desce, porque você vai compreender as profundidades das riquezas de Cristo. Existem coisas profundas. Você sabe que quando você quer ou deseja uma água mais pura e você cava um poço, você tem que furar. E quando você encontra água, você tem que permanecer furando, porque você sabe que as melhores águas estão nas profundidades. E hoje Deus está chamando você para ser servo, e está dizendo que quando você é servo, eu te vejo como amigo. Quando você compreende isso, as coisas elas começam a abrir. Uma outra coisa que eu quero falar com você, eu ouvi esses dias, preciso falar isso aqui, porque às vezes algumas pessoas elas dizem assim: ah, pastor, se eu soubesse o que seria ser pastor, eu não tinha sido, porque agora afetou a minha pressão arterial, afetou a minha saúde. Pastor, as coisas têm sido difíceis para mim. Eu ouvi isso esses dias, irmãos, e eu lamentei, porque por mais que a sua pressão arterial possa ser afetada, por mais que a sua saúde possa ser afetada, eu vim dizer para você que existe um Deus que se revelou a você, que tem algo com você e que é intransferível, não pode ser para uma outra pessoa, é teu, e você precisa aprender a viver isso intensamente. Jesus, naquele exato momento em que ele primeiro está no meio de 12, aí ele decide caminhar mais um pouco e percebe que os 12 não podiam acompanhá-lo, porque era um momento de dor, era um momento de sofrimento. E ele decide então levar com ele 3, Pedro, Tiago e João. Repita comigo: Pedro, Tiago e João.
E Jesus vira para aqueles homens e diz assim: olha, agora eu vou me distanciar um pouquinho de vocês, eu vou precisar ir um pouquinho além, mas ficai aqui e vigiai. E quando Jesus volta, encontra aqueles homens como, irmãos? Dormindo. Repita comigo: dormindo. Quem estava dormindo? Repita comigo: Pedro, Tiago e João. Agora eu quero te fazer uma pergunta: por que na hora de cobrar, Jesus só cobra de Pedro? Por que Pedro foi aquele que foi cobrado? Você sabe por que Pedro foi aquele que foi cobrado? Porque Pedro foi aquele que outrora recebeu a revelação. Tu és Pedro, sobre essa pedra eu vou estabelecer a minha igreja. Você vai tipificar a minha igreja, Pedro, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E antes um pouquinho, Jesus diz assim: o que estão falando de mim lá fora? O que estão dizendo? E Pedro então: Senhor, Tu és o Filho do Deus Altíssimo. Aí o próprio Senhor Jesus vira para ele e diz assim: não fosse nem carne nem sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está no céu. Pedro recebe a revelação. Eu vim dizer para você que recebeu a revelação, não fuja dela, não corra dela. E talvez com você a cobrança vai ser diferente. Por quê, pastor? Porque você recebeu a revelação. E o homem, a mulher de Deus, quando recebe a revelação, ele já não pode fugir mais, ela já não pode correr mais, você já não tem mais para onde ir. Você não pode dizer: ah, Jesus, se eu soubesse. Se eu soubesse. Irmãos, tem dias tristes, tem dias de decepção, tem dias que você olha, tem coisas, sabe, eu às vezes me poupo um pouco de redes sociais, porque tem coisas que você vê, tem pessoas que você se deu o seu melhor. Tem pessoas que, se hoje elas chegaram em algum lugar, foi porque Deus permitiu que você fosse o instrumento para dar a mão. Quantos gabinetes nós atendemos, quantas vezes nós ficamos até altas horas para depois ver uma palavra chamada ingratidão. E aquilo, o objetivo da ingratidão é tentar matar, sufocar o homem de Deus. Mas ainda com tudo isso, eu tenho dito para Deus: Senhor, obrigado por me colocar e me permitir permanecer na minha posição. Eu não abro mão dela. Por favor, levanta a sua mão aí no seu lugar e diga: meu Deus, eu não abro mão da posição que o Senhor me colocou. Não abra mão dessa posição. Ainda que você seja traído, ainda que você seja humilhado, ainda que as coisas estejam apontando para aquilo que não favorece o reino, ainda que as lágrimas desçam dos teus olhos, permaneça na posição, seja servo, porque se você for servo, no tempo certo, você há de ser reconhecido como amigo. Vira para a pessoa do teu lado e diga: não reclame das cobranças. Permaneça. Quando estiver difícil, cante a canção Atrai o Meu Coração. Senhor, não desista de mim. Nós temos visto a deficiência de um dos nossos pastores, e quero dizer para os pastores que hoje você está bem aí, amanhã pode acontecer comigo e contigo. Pastor José, hoje, José Inácio comemora mais um ano de vida. E eu fiz planos de poder estar à tarde, mas Deus sabe que eu não tive condições. E de repente no coração dele, que agora está dodói, eu tenho falado a respeito de uma canção na Igreja Universal, quando eu me converti, uma canção antiga. E aquela canção me marcava muito, porque ela dizia: ó, não me rejeite na minha velhice, quando me faltarem forças para te servir. Não me deixe só, pois eu só tenho a ti, pois tenho suportado afrontas só por ti. Eu vim dizer para esses que foram chamados para pagar um preço, para essas pessoas que foram chamadas para fazer a diferença, que o objetivo de Deus comigo e com você é que nós possamos ser daqueles que aprenderam a amar e a juntar.
Eu amo um vídeo em que estão lá as ovelhas e o pastor então deixa as pessoas tentarem chamar as ovelhas, e as pessoas emitem vários sons e as ovelhas não vêm. Mas de repente o pastor se posiciona. Mateus, depois você estiver aí, se não tiver não tem problema. As pessoas se posicionam para assistir o pastor, e o pastor fica ali na beirada da cerca e começa a emitir um som. Irmãos, as ovelhas começam a se movimentar na direção do pastor. Você precisa aprender que existe um som emitido pelo seu pastor. Existe um som emitido pelo próprio Senhor Jesus, que precisa ser audível, reconhecido por nós que somos suas ovelhas. Quer ser amigo de Deus? Seja servo. Quer ser amigo de Deus? Aprenda a juntar. Sabe o que aqueles homens estavam dizendo? Essas ovelhas não têm direito à água aqui nesse lugar. E o mais interessante nesse texto, irmãos, é que o Senhor queria trabalhar de uma forma diferente com Moisés. Quando o Senhor vira para Moisés e diz: Moisés, tire as sandálias dos pés, o Senhor estava dizendo: Moisés, tire os seus fundamentos. Tire os seus fundamentos. Fundamentos esses que te guiaram até o dia de hoje. Nós temos o poder de avaliar, e como pastor nós temos o poder da decisão. E durante esses dias nós nos preocupamos com isso. Nos preocupamos porque eu preciso entender na Bíblia que os homens precisam ser experimentados. Eu digo homens e mulheres. E nós vimos algumas coisas que talvez não combinariam com a posição em que a pessoa estaria sendo levada. Mas ao mesmo tempo o Espírito é aquele que fala. E o Espírito Santo, ele se preocupou em preparar algumas coisas, e preparar e nos fazer lembrar de Davi. E o Senhor nos fez imaginar. Filho, imagina Davi sendo levado, ou seu nome sendo conduzido por homens, para saber se ele era propício ou não a exercer a função de rei. E imagina o que as pessoas poderiam falar dele. Imagina como é que seria isso. E eu comecei ali a entender aquilo que Deus havia me enviado. Talvez uns diriam: ele não pode porque ele é um adúltero. Outros virariam e diriam: olha, ele não pode porque houve um caso de estupro da sua família. Outros virariam e diriam: ele não pode porque o seu filho quis usurpar o reinado de um outro filho. Davi tinha muitos agravantes, mas eu acredito também que talvez aquele que veio para te defender, o seu advogado, o meu advogado fiel, pudesse dizer para nós: mas ele tem um coração segundo o coração de Deus. Então nós não estamos aqui para tentar dizer para vocês que a partir de hoje vai ser fácil, mas nós estamos aqui para dizer para vocês que toda vez que Deus dá a visão, Ele revela o propósito da visão.
E quando a gente compreende isso, tudo fica mais fácil. Tudo fica mais fácil. Hoje, Deus está à procura de botijas. Como assim, pastor? Você lembra daquela mulher quando foi pleitear junto ao profeta? Ela vira e diz: meu senhor, o meu marido, teu servo do Deus Altíssimo, morreu. E agora os credores querem vir e tomar e levar meus 2 filhos. E o profeta: que te hei de fazer? O que você tem em casa? Tua serva não tem em casa senão uma botija com um pouco de azeite. E ele então dá uma ordem: olha, recolhe a sua família, junta seus filhos, fecha a porta e avisa seus filhos para que peça botijas emprestadas. Existem botijas, irmãos, que talvez estavam lá largadas, mas hoje o Senhor está batendo em portas, está requerendo essas botijas. Antes de receber o azeite, essas botijas foram limpas. E eu hoje profetizo o próprio Espírito Santo limpando vidas aqui nesse lugar. E depois delas cheias, elas eram colocadas à parte. O que é isso, pastor? O que Deus está dizendo? Está dizendo: esteja pronto para ser utilizado. Esteja pronta para ser utilizada. Quer ser amigo? Seja servo. Seja servo. Porque quando você é servo, Deus te faz de amigo. Os sacerdotes de Midian, o sacerdote de Midian, ele tinha 7 filhas. No versículo 16. No 17 diz: então vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu, e deu de beber ao rebanho, tendo elas voltado a Reuel. Reuel significa amigo de Deus. Quando elas voltam para Reuel, quando elas voltam, o pai lhe pergunta: por que viestes hoje mais cedo? Elas respondem: porque alguém trabalhou por nós, alguém fez o nosso serviço. Elas eram 7, mas um só homem fez o serviço das 7 com excelência e antecipou a volta delas para casa. Pastor, o que Deus está dizendo? Que se você for servo, o Senhor sempre há de preparar o caminho para você. Ele há de ir na sua frente, e Ele vai te mostrar que quando você chegar, está tudo pronto. Mas para isso, precisamos ser amigos de Deus. Quando Deus ministrou esse texto ao meu coração, o Senhor falou assim: observa como é que vocês, pastores, fazem. E observa como eu quero que seja feito. Chegou com sede, dá de beber. Abençoa. Se privem em função delas. Acreditem nelas. Paguem um preço. Às vezes a gente se trava com medo de ser traído. Às vezes você diz não, porque você quer evitar a traição. Mas eu vim aqui te dizer
que ela é inevitável. Jesus se alegra, chama os 12 para comer, para cear, na Páscoa. E ele sabia que dentre os 12, um haveria de trair. Aí Pedro vai lá em João e diz: Senhor, João, quem deve ser o traidor? Sabe, irmãos, não importa. O que importa é que você não seja o traidor. O que importa é a posição que Deus está te colocando, está te confiando. Então às vezes a gente se preocupa muito com o reino. Não que não deveríamos nos preocupar, mas a sua preocupação está além. De repente, no seu questionamento você diz não, mas você também não procurou saber o que o pastor dos pastores decidiu. E ficamos com braços fortes, tentando conduzir o rebanho com braços fortes, e nos cansamos por esse motivo. E hoje Deus está dizendo para você: se você está cansado, é porque essa obra é tua, ela não é de Deus. Se está pesado demais, essa obra é tua, porque o fardo é leve. O peso maior Cristo carregou por nós. A preocupação maior, eu estava contando aqui, encerro agora, que eu tinha um empréstimo a ser pago na segunda-feira, e como segunda era feriado, eu tinha terça. Eu não estava na igreja nem domingo de manhã, nem domingo à noite. E eu falei: Jesus, a obra não é minha, a obra é tua. Eu tinha aquele valor, e nós precisávamos ali dar um pontapé aonde vai ser a nossa futura cantina, e eu precisava fazer aquela obra, e a pessoa estava disponível naquele dia. Eu falei: Jesus, esse dinheiro aqui é do compromisso, mas eu também não posso perder essa oportunidade. Eu não posso perder essa chance. Eu quero aproveitar essa oportunidade, eu não vou jogar fora. E aí eu fui lá e comprei o material. Irmãos, no sábado, as 3 últimas notas que eu tinha, eu paguei quem estava aqui nos ajudando, trabalhando. Eu virei para eles: gente, isso aqui é tudo que eu tenho. E no dia seguinte eu sabia que eu tinha um outro compromisso no domingo, e eu tinha que dar meu jeito no domingo para assumir o outro compromisso. E aí dependemos dos recursos pela manhã. E eu fui então e assumi e cumpri com aquilo que Deus havia posto no meu coração. Mas ainda assim faltava um valor muito alto. E eu disse para Deus: Senhor, e agora? Quando chegou a contagem da oferta do domingo à noite, nós não chegamos nem próximo do valor que eu tinha que saldar na segunda. Fora que na segunda nós tínhamos que levar o serralheiro para o sítio, porque ventou muito lá e a gente teve que dar uns acertos. E eu sabia que ia ter um custo. Gastamos, passamos a segunda-feira toda no sítio trabalhando, feriado. Chegamos, sabe, irmãos, eu dormi de tão cansado que eu estava. Apaguei em paz, porque eu disse: Senhor, essa obra não é minha, essa obra é tua. No dia seguinte acordei me preparando para ir para a rádio. E ao acordar chegou uma mensagem. E aquela mensagem no telefone era um dos membros desse lugar dizendo: pastor, eu acabei de fazer o depósito do meu dízimo. E aí chegou mais informações de outros valores, e outros. Vira para o teu irmão e diz assim: acredite, milagre acontece. E nós saudamos para a honra e glória do Senhor Jesus, às 3h30, todo o compromisso que tínhamos. Por quê, pastor? Porque Deus é fiel. Por quê, pastor? Porque a obra não é minha. Por quê, pastor? Porque nós estamos sendo ensinados por Deus para juntar e não para espalhar.